Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar aqui em mais um vídeo sobre como trabalhar com o Power BI e o Project Online para obter dados e criar relatórios, criar cockpits de projetos. A ideia do vídeo hoje vai ser criar um relatório para que a gente possa identificar e demonstrar, né, exibir informações do nosso portfólio com base em desvios, né? Então a gente vai analisar os indicadores de prazo, trabalho e custo. Basicamente, a gente vai utilizar informações nativas do Project Online para criar esse cockpit de projetos que possa ajudar os executivos e possa ajudar também os membros do PMO, né, as pessoas que precisam ter acesso, precisam consultar informações sobre como anda a saúde dos nossos projetos. Tá? Então, eu criei aqui algumas regrinhas, né? E essas regras vão identificar os nossos projetos e como é que está o status deles, né? Em termos de prazo, em termos de trabalho, em termos de custo. Essa é uma informação, esse é um tipo de cockpit, é um tipo de relatório que é muito requisitado por empresas que estão trabalhando com Project Online ou Project Server. Só que normalmente o resultado ele é entregue em Excel, né? Ele é entregue através de um relatório Excel, onde você, dentro do Excel, utiliza o recurso de formatação condicional para determinar quais são os indicadores que você quer apresentar. E aí eu percebi que tinha algumas dúvidas, umas pessoas até me procuraram para saber, Rafael, como eu posso criar um relatório de ícones, né, que mostre indicadores no Power BI, uma vez que a gente não tem lá o mesmo recurso de formatação condicional. Nós até temos o recurso, mas ele não funciona exatamente da mesma maneira que funciona no Excel. Então, como que eu posso criar um relatório que mostre ícones, né, que mostre indicadores baseado na minha regra de negócio, mas dentro do Power BI? Então, essa era uma dúvida aí que eu achei que valia muito a pena a gente poder trabalhar, poder discutir aqui no canal, e aí eu resolvi fazer um vídeo para isso. Então, como a gente pode ver aqui, através de um cockpit como esse, de um relatório como esse, seria muito simples para os executivos ou membros do PMO, quem quer que necessite obter essas informações, descobrir como é que estão. Como é que está a saúde dos nossos projetos aqui, né? E ele poderia inclusive filtrar por gerente de projeto. Então, por exemplo, eu posso filtrar aqui pela Lídia e posso descobrir como estão todos os projetos da Lídia, né? É difícil de achar a Lídia aqui, né? Então, quais são os projetos da Lídia que estão em andamento, por exemplo? Então, poderia rapidamente descobrir e saber, olha, dos projetos da Lídia que estão em andamento, né, nós temos um projeto com desvio de prazo e trabalho superior a 10%, e com desvio de custo entre 1 e 10%, né, e o outro projeto ele está mais ou menos em termos de prazo, está bom em termos de trabalho, mas não está bom em termos de custo. Então, essa é uma situação que muita gente precisa, é uma situação que é, várias pessoas que trabalham com Project Online e que estão agora migrando, começando a trabalhar com Power BI, têm necessidade de ver, né? Então a gente vai aqui explorar um pouco desse cenário, ok? Então vamos lá, vou começar aqui um novo relatório em branco para a gente poder explorar esses recursos, para a gente poder saber como que a gente cria esse relatório de ícones aqui, de indicadores dentro do Power BI com dados do Project Online. Vamos lá. Bom, pessoal, então para que a gente possa criar aqui nosso relatório, eu queria fazer algumas considerações simples, né, para colocar todo mundo aí para alinhar o nosso discurso, tá? Então, a primeira consideração é assim: para que a gente possa criar o relatório, eu conectei em duas bases do Project Online, duas tabelas do Project Online. Então, eu estou trazendo aqui informações da tabela Project Baselines e estou trazendo informações da tabela Projects. Dentro da tabela Projects, eu criei alguns campos personalizados, como vocês podem ver aqui. Eu criei algumas colunas customizadas, tá? Então, eu criei aqui Baseline Cost, Baseline Duration, Baseline Finish Date, Baseline Work, Finish Variance. Criei algumas informações aqui que são informações customizadas, tá? Se você ainda não sabe como criar esses campos personalizados, como filtrar informações, como
modelar os dados, né, para que você possa trabalhar apenas com dados que sejam importantes ou que sejam relevantes, ou que os dados que você vai utilizar de fato no relatório, eu sugiro dar uma olhada nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, porque aqui é uma série, né? Então, no primeiro vídeo eu falei como a gente pode criar relatórios, o que eu devo levar em consideração, como que eu filtro dados, como que eu modelo meus dados. E a partir dali, cada novo vídeo ele foi sendo uma sequência. Então, esse vídeo é na verdade uma sequência que a gente já vem fazendo e eu não vou aqui discutir como criar campos personalizados e tudo mais, porque isso já foi discutido em vídeos anteriores e eu não quero deixar isso repetitivo. Então, a minha sugestão, se você está começando a trabalhar com o Power BI agora, se você ainda não tem familiaridade com o software, né, se você está aprendendo a como obter dados e é uma coisa nova para você, então eu sugiro dar uma olhada nos vídeos anteriores para poder trabalhar nesse vídeo aqui com mais tranquilidade, tá bom? De qualquer maneira, todos os campos personalizados e todas as informações que eu criei lá na consulta vão estar aqui na descrição do vídeo, então você pode olhar, a descrição do vídeo vai conter aí informações mais detalhadas. Bom, feitas as devidas introduções e colocadas aí as considerações, eu vou voltar aqui na parte de dados do Power BI e eu vou criar uma nova coluna, tá? Então eu vou vir aqui em modelagem e vou criar uma nova coluna. A minha nova coluna, ela vai ser criada justamente para que a gente possa começar a trabalhar com os ícones, tá? Então, como eu não vou criar o campo de novo aqui na mão, né? Porque eu já quero pular essa etapa, eu tenho uma colinha aqui do lado, no meu monitor do lado. Então, a minha coluna, ela já está pronta aqui através de uma fórmula, tá? Então, eu tenho aqui um campo chamado status de prazo, e aí ele está fazendo algumas considerações, né? Se o término da linha de base for igual a zero, então sem linha de base. Se a variação do término dividida pela duração da linha de base for maior que 10, então desvio acima de 10%. Se a variação do término dividido pela duração da linha de base for maior que zero, então desvio entre 1 e 10%. Caso contrário, sem desvio. Tá? Então, esse aqui seria, de maneira geral, o que nós iríamos ter, né, se a gente estivesse trabalhando com indicadores comuns. Deixa eu confirmar aqui só para ele criar de fato a coluna. Então, isso seria o que o Power BI trabalharia para nós. Entretanto, ao invés de demonstrar aqui os nossos resultados como sem linha de base, desvio acima de 10%, ou desvio entre 1 e 10%, que é o que a gente tem hoje, né? Então, hoje o que a gente tem? O resultado vai ser um texto que vai ser apresentado para o usuário, né? Sem linha de base, desvio acima de 10%, desvio entre 1 e 10% e sem desvio. Ao invés de a gente apresentar esse tipo de informação para o usuário, que não é isso que a gente quer nesse post, o que nós queremos de fato é trabalhar com os indicadores. Então, para que eu possa trabalhar com os indicadores, aqui é que vai o grande pulo do gato, tá? Os indicadores, eles precisam ser criados em formato de imagem. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente cria as imagens em um software da sua preferência. Eu, como não sou um bom designer, eu acabo criando as minhas imagens em PowerPoint. Então, o que eu fiz? Eu criei as imagens de PowerPoint. Eu criei basicamente 4 imagens, né? Um círculo verde, um círculo cinza, um diamante vermelho e um quadrado amarelo para representar cada um dos indicadores. Coloquei as cores, determinei o tamanho que eu queria, enfim. E depois salvei essas imagens, salvei esses ícones como imagens na minha máquina. Uma vez que essas imagens estão salvas na minha máquina, o que eu fiz? Eu peguei e armazenei essas imagens em um site, tá? Então, basicamente, eu fui lá, peguei um site e armazenei essas imagens em um site. Então, elas estão armazenadas lá. Tem um site que faz o rosteamento dessas imagens lá. E agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte: eu preciso substituir cada um dos textos aqui dentro da minha fórmula
pela URL onde a imagem está armazenada, tá? Então, por exemplo, o meu sem linha de base. Sem linha de base, para mim, vai ser o meu círculo cinza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu círculo cinza, a URL, da onde a imagem está salva, e vou substituir aqui. Então, ao invés de ficar sem linha de base, vai ser o endereço da URL onde eu tenho essa imagem armazenada. Como vocês podem ver, a minha imagem está no Blogspot. E aqui no final tem o nome dela, né? Gray Circle PNG, tá? Então é isso que você precisa fazer. Você precisa ter uma imagem, cria a imagem, né? Depois salva a imagem no seu site, no site da sua preferência, que você sabe que não vai mudar essas URLs. E depois traz essa URL para cá. No meu caso, eu vou deixar a URL aí disponível. Então, se você quiser usar as minhas imagens para fazer os seus testes, pode ficar à vontade, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o endereço das URLs. Então, aqui, vamos continuar falando, né? Ó, por exemplo, eu tenho desvio acima de 10%. O desvio acima de 10%, ele precisa ser substituído por essa imagem aqui, tá? Uma coisa importante as imagens elas precisam estar entre aspas. Mesmo que ela no final não vá ser exibida como um texto, ela precisa estar entre aspas. É a mesma consideração que nós teríamos se a gente estivesse trabalhando com textos, tá bom? Então eu vou substituir aqui as últimas duas imagens, o valor amarelo e também o sem desvio, que vai ser o meu círculo verde. Uma vez feito isso, vou confirmar. Então as minhas imagens farão parte aí do meu relatório, porém tem uma questão importante, tá? Se eu deixar as imagens com o endereço da URL do jeito que a gente tem aqui atualmente, o Power BI ele vai exibir esse texto enorme aqui e não vai exibir a informação como um ícone, porque o Power BI não sabe que internamente isso aqui deve ser tratado como uma imagem. Ele está entendendo que isso é um texto, porque a gente está colocando o texto entre aspas. Então, quando você está criando o campo, perceba uma coisa, aqui do lado direito, o campo está selecionado. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, o Finish Variance, ou se eu tivesse selecionado o Project Cost, ou se eu tivesse selecionado o Baseline Cost, ele vai marcar a coluna que eu estou, vai mostrar a informação da coluna aqui na barra de fórmula e vai dar o relevo aqui amarelo, né? Então ele vai mostrar para a gente que esse é o campo selecionado. Então, como a gente acabou de criar um campo chamado status de prazo, eu estou selecionando esse campo. Tá? Ele está mostrando aqui para mim na barra de fórmula qual que é a fórmula que está sendo utilizada. E aí, o que você pode fazer é o seguinte, dentro da área de modelagem aqui dos dados, você pode vir aqui em categoria dos dados e determinar que esse campo especificamente que a gente está trabalhando, ele vai ser uma imagem, tá? Então ele é um URL de imagem. E aí o Power BI já vai saber que tem que tratar esse campo não como um texto, mas sim como uma URL, tá? Uma imagem que está armazenada através de uma URL. Quando eu clicar aqui em imagem URL, olha que interessante, eu vou voltar no Power BI aqui nos dados não acontece nada, mas se eu voltar aqui para o meu relatório, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui o meu project name, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui todos os nomes dos meus projetos e vou colocar aqui o status de prazo, que é o campo que a gente acabou de criar. Quando eu coloco status de prazo, ó, pelo fato de nós termos categorizado essa informação como imagem, o Power BI automaticamente já sabe que a gente tem que exibir essa informação conforme o ícone que está lá armazenado no site. Muito bacana, tá? Então aqui bastaria que a gente criasse os nossos outros campos, né? Como eu falei que a gente vai ter colinha aqui, porque o trabalho é muito grande, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui a minha colinha, para a gente não precisar ficar digitando tudo. Vou criar uma nova coluna. Minha nova coluna vai ser o status de custo, só que ela já está pronta, tá? Vou confirmar, meu status de custo está criada. E aí, uma vez que ela tiver sido criada aqui dentro do Power BI, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na coluna status de custo e vou categorizar ela como imagem. A mesma coisa vai acontecer para o trabalho. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui, que vai ser meu status de trabalho.
já está na minha cola, então já vou passar ela para cá. Confirmo a criação da coluna. Vou só navegar aqui entre uma e outra, vou voltar aqui para o trabalho e vou criar aqui essa informação como categoria URL. Uma vez que isso estiver pronto, posso voltar para a minha área de relatório e aí eu posso combinar as informações, né? Então eu já tenho aqui status de prazo, vou colocar o status de custo e vou colocar o status de trabalho. E aí basta que você use as informações que você precisar, ou seja, use os seus dons artísticos aí para formatar, para organizar os seus dados, tá? Só para a gente poder ter uma ideia aqui do que eu fiz com relação à minha a apresentação que eu tinha feito, né, o relatório que eu tinha mostrado no início desse vídeo, o que eu fiz foi o seguinte: eu vim aqui na formatação, na tabela, né, estilos de tabela, eu gosto de trabalhar com essa tabela com linhas alternadas, tá? Então é uma tabela que eu gosto. Uma coisa que não fica muito legal é que o espaçamento da linha fica muito grande para que a imagem seja para que caiba a imagem, né? Eu posso vir aqui no grid e posso determinar que a imagem aqui, ó, a altura da imagem não vai ser 75, eu posso diminuir para o menor valor possível. O menor valor possível é 24, mas é uma informação que fica aí boa para a gente, tá? Vou remover essa linha também aqui verde, que eu não gosto muito, e aí você pode começar a trabalhar criando seu relatório. Por exemplo, no meu caso, o que eu fiz? Eu vim aqui, renomeei para nome do projeto, a primeira coluna, e coloquei algumas outras informações que eu julgava que eram relevantes. Por exemplo, eu preciso exibir quem é o gerente do projeto. Então, eu vou vir aqui o Project Owner Name e vou jogar para cá. Em vez de ser Project Owner Name, eu vou chamar esse cara aqui de gerente do projeto. Vou só chamar de gerente. Aí eu tenho a data de início e término, por exemplo, que era uma coisa que eu gostaria de exibir. Acho que antes eu estava exibindo o percentual concluído. Então, vou trazer para cá o percentual concluído. Uma coisa interessante é o percentual concluído. Ele aparece aqui como Project Percent Completed, mas você sempre pode vir aqui, renomear e colocar, por exemplo, percentual concluído, para ficar mais fácil. Então, você sempre pode renomear as colunas. Quero mostrar também o início e término. Então, eu tenho aqui o Project Start Date. Vou trazer para cá. Como a gente sabe, o Power BI ele vai tentar consolidar essa informação e segregar isso em ano, semestre, mês e dia. Você pode vir aqui e falar: não, eu não quero fazer nenhum tipo de segregação ou de criar uma hierarquia de dados, de datas, eu quero só mostrar a data aqui. E lembrando também que você pode clicar aqui na Project Start Date, na data de início, e dentro da modelagem você tem a opção de trocar o formato, né? Então aqui eu vou trocar o meu formato para um formato que me agrada mais, que é esse 2 dígitos por mês, 2 dígitos por dia e 4 dígitos por ano. Então eu tenho aqui o meu Project Start Date. Depois eu tenho aqui o meu Project Finish Date. Uma outra informação que eu quero disponibilizar. Não quero hierarquia de datas e quero organizar melhor a formatação dessas datas. Ótimo. Por enquanto é o que eu preciso. Eu vou trocar aqui os indicadores, em vez de ser status custo, eu vou renomear e vai ficar só como custo mesmo. Aqui vai ficar só como prazo. Então vamos renomear esse cara aqui também. Prazo. E eu vou renomear esse cara como trabalho. Maravilha. Uma outra coisa que eu fiz no meu relatório foi exibir, porque aqui eu estou vendo os indicadores, né? Mas qual que é o valor disso bruto, né? Qual que é o, por exemplo, quando eu vejo que tem status de prazo, qual que é essa variação de prazo para esse projeto, por exemplo? Então eu posso trabalhar aqui com o meu finish variance, tá? Uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui é que é o seguinte: o finish variance ele é um campo nativo do Project Online. Só que ele traz essa informação em minutos. Então eu criei uma fórmula customizada que é o Finish Variance dividido por 8 para que a gente possa converter essa informação em horas e saber de fato, ou trazer essa informação para dias, no caso, tá? Então eu trouxe
essa fórmula customizada aqui, Project Finish Variance, né? Ao invés de usar o Project Finish Variance, que seria o campo nativo do Project Online, eu estou usando o campo Finish Variance justamente para converter essa informação de tempo hora para tempo dia, tá? Só para a gente ter essa diferença, eu queria especificar isso daí. Então eu vou trocar esse campo aqui e vou chamá-lo de variação término. Depois eu quero exibir a variação de custo, então eu tenho o Project Cost Variance, que eu vou chamar aqui de variação custo. E uma coisa bacana que a gente pode fazer aqui com relação ao custo é clicar aqui no custo e determinar que ele vai ser, por exemplo, formato de moeda, né? Então eu vou procurar aqui o formato de moeda real aqui do Brasil. Então você pode também exibir essa informação como formato de moeda, né, se você quiser. Principalmente com relação a custo, é sempre bacana a gente fazer isso. Então está aqui o formato de moeda brasileiro. Eu vou deixar aqui sem uma casa decimal para facilitar a visualização. E por fim a gente tem aqui o Project Work Variance, que é a variação de trabalho. Deixa eu trazer minha tabela um pouquinho mais para a esquerda e aumentar aqui o espaço para a gente poder ter a informação direitinho. Então, o nosso último campo aqui é a variação de trabalho. Então, vamos trocar aqui para variação trabalho. Uma vez que isso está feito, a gente precisa de mais espaço. Aqui, ok. Variação trabalho. Uma última coisa aqui que eu vou fazer com variação trabalho é justamente formatar isso aqui para número, com separador de milhares sem casas decimais, só para ficar melhor. E aí eu trabalhei aqui com alguns filtros, né? Por exemplo, eu trabalhei aqui com o filtro do Enterprise Project Type Name, que é o tipo de projeto. Então eu vou trazer essa informação para cá, vai ser o filtro que eu vou aplicar. E vou fazer o seguinte, eu vou customizar. Então ele vai apresentar aqui como nome, né, como uma tabela, mas eu não quero tabela, eu quero filtro, então eu vou trocar aqui a visualização, vou usar slicer. E dentro do slicer tem algumas opções que eu vou modificar. Então você tem o Selection Controls aqui, tem uma opção chamada Select All. Você tem a opção de ter essa opção selecionar todos, né? Eu gosto de trabalhar com ela porque às vezes você fala, eu quero só ver projetos de internal readiness, por exemplo. E aí depois você fica difícil para você voltar aqui se você não tiver essa opção de Clear Selections. Então eu sempre gosto de vir aqui e ter dentro da opção o Select All, que aí você pode simplesmente falar selecione todos, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer é, não quero ver o header, vou remover o header, mas eu quero trabalhar com o título. E o meu título vai ser tipo de projeto. Posso trocar aqui a cor e posso trocar o fundo. Eu também gosto aqui de vez em quando de trabalhar com bordas nesses caras, então vou colocar uma borda cinza aqui. E aí o bacana é que se você quiser trabalhar com outros slicers, né, com outros filtros, o que você pode fazer? Você pode copiar, né, o velho e bom Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou copiar o tipo de projeto e vou jogar aqui para baixo, porque eu quero ter aqui o gerente do projeto, por exemplo. Então eu vou trazer aqui o gerente, ao invés do tipo, só não esquece de trocar aqui o título, né? Então aqui vai ser gerente. E aqui do lado eu quero mais uma informação que vai ser o status. Então eu criei aqui uma informação de status para os meus projetos. Eu vou trazer aqui o status ao invés do gerente. Não esquece de trocar o título para status. Então eu tenho aqui status em andamento, concluído, selecionado e tudo mais, tá? Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, no status a gente vê que fica concluído em andamento não iniciado, não fica uma sequência lógica. Deixa eu voltar aqui na fórmula do status e eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, concluído, na verdade, vai ser 3, porque a gente coloca isso aqui em ordem. Não iniciado vai ser 1 e em andamento vai ser 2. Assim, alfabeticamente, a gente tem uma organização melhor, tá? Vou confirmar aqui. Quando eu voltar, ele já vai ter uma organização melhor. Por fim, para finalizar tudo, eu quero saber a quantidade de projetos.
Então está aqui a quantidade de projetos. Essa informação eu quero demonstrar ela em card, né? Então, eu quero saber aqui a quantidade de projetos. E vou formatar rapidinho aqui esse card. Então, eu vou ter título. Eu gosto de trabalhar com título aqui, número de projetos ou quantidade de projetos. Eu vou ter fonte branco e o fundo preto. E vou centralizar. Então, eu tenho aqui a quantidade de projetos. Vamos imaginar que eu queira saber também as variações. Então, eu quero descobrir qual que foi a variação total de término, por exemplo, né? Opa, antes de continuar, vamos só aplicar aqui a borda para ficar melhor. Então, aqui a borda. Agora sim. Então, aqui a gente tem a quantidade de projetos. Eu vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Em vez de quantidade de projetos, agora eu quero saber a variação de término. E não esqueça nunca de trocar os nomes aqui, né? No título. Variação de término. Término. Eu aqui vou colocar dias, né? Para a gente saber que nós estamos falando aqui de dias. Aqui eu vou ter a variação. Ops. Aqui eu vou ter a variação de custo. Então, vamos substituir a variação de término por variação de custo. Variação custo em reais. E copiar e colar. Variação de trabalho. Não esqueça de trocar aqui o título. Variação de trabalho em horas. E aí uma coisa que eu sempre gosto de fazer é o seguinte. Eu vou organizar melhor aqui os meus cards, porque eu ainda preciso de um pouquinho de espaço ali para o lado. Então, o que você pode fazer? Você vai organizando aqui os seus cards, mas às vezes o espaço não fica o mesmo, você fica aqui com problemas, né? De organização dos dados mesmo, assim, do ponto de vista de, olha, não está alinhado, eu preciso ficar manualmente tentando fazer esse alinhamento, dá uma maior dor de cabeça e tudo mais. Então, o que você pode fazer? Aqui dentro do Power BI, você tem uma opção, se você pressionar o Ctrl, você seleciona todos os cards, e aí você vem aqui, ó, em formatar, dentro do Visual Tools aqui, você pede para fazer um alinhamento. Então, eu posso fazer um alinhamento no topo, né, no início, para ele poder alinhar todo mundo ali em cima, e eu posso fazer uma distribuição horizontal, e aí ele vai garantir o mesmo espaço para todos os cards. Aqui o que faltou é a legenda. Eu criei uma imagem para que os meus usuários possam saber o que representa o diamante vermelho, o que representa o ícone amarelo e o que representa o círculo verde aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro da homepage, vou inserir uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui que é a minha legenda. E aí eu posso reorganizar aqui o tamanho da minha legenda, posicionar ela aqui para a direita. E aí fica mais fácil para meus usuários saberem o que está acontecendo quando eles estiverem aqui navegando dentro do meu relatório, tá? Então é isso aí, pessoal. É assim que a gente cria esse relatório. Bacana agora que se eu quiser navegar aqui para o Daniel Mamed, eu posso saber quais são os projetos que ele tem. Aí eu vejo que todos os projetos, por enquanto, me parecem que estão sem linha de base, né? Eu tenho aqui os projetos do Rafael, por exemplo. E aí eu vou navegando aqui entre todos os projetos de todas as pessoas que estão dentro da minha companhia. Eu posso aumentar, diminuir os meus filtros. Eu posso filtrar só projetos em andamento e posso saber como é que está o meu portfólio de projetos. Então essa daqui é um recurso muito bacana do Power BI, né? E que facilita bastante, que pode ajudar você aí a ter uma facilidade, a poder trabalhar rapidamente com as informações do seu portfólio de projetos aí no Project Online. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha aí para mim, me dá uma força, se inscreve no canal, porque sempre que possível aqui, eu tento fazer com uma frequência semanal, eu tento compartilhar alguma coisa interessante, alguma coisa que pode ser relevante aí para o seu dia a dia, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e obrigado por ter acompanhado aí o vídeo.